nossa aventura de hoje está cheia de desafios. Vamos lá? E na aventura passada, nós conversamos sobre a unidade de medida de comprimento. E nós vimos que a unidade fundamental é o metro, mas que o metro possui unidades maiores do que ele, que é para medir distâncias maiores, como por exemplo, quais são os múltiplos? O decâmetro, o hectômetro e o quilômetro, sendo que o mais usado é o quilômetro. E também possui os submúltiplos, que são as unidades menores que são usadas para medir distâncias também menores, como o decímetro, o centímetro e o milímetro. E as mais usadas são o centímetro e o milímetro. Hoje, além de relembrar, nós vamos também conversar um pouco sobre a medida de capacidade. Capacidade está relacionada à ideia de quanto cabe. E a de massa. A de massa nos lembra a ideia de quanto pesa. A medida de capacidade, nós temos o litro, representado pela letra L, e o metro cúbico, representado pela letra M. Vamos conversar mais um pouco sobre ela. Quando alguém vai comprar leite, por exemplo, como é que ela pede? 1 metro de leite? Claro que não. Ela vai pedir 1 litro de leite, porque é a medida de capacidade. Quanto de água cabe em uma caixa? Esta medida será feita em metros cúbicos, certo? Colírio. Quanto de colírio vem em um vidrinho? Então, também medida de capacidade. Mas veja só, um reservatório muito grande para medir em litros. Por isso, nós vamos ter os múltiplos do litro, que são os valores maiores do que o litro, e os submúltiplos, que são os valores bem menores. No exemplo do colírio, por exemplo, você usaria um submúltiplo do litro, que é conhecido como mililitro. Talvez você nunca tenha ouvido falar na palavra mililitro, mas na palavra ml, sim. É porque é um nome meio complicado de dizer, e aí todo mundo usa ml, tá certo? Os submúltiplos do litro é o decilitro, o centilitro e o mililitro. Mas sendo que o mais usado é 1 mililitro. 1000 mililitros é que formam 1 litro. Repito, o ml, certo? São 1000 ml para formar 1 litro. E os submúltiplos? E os múltiplos do litro? O decalitro, o hectolitro e o quilolitro. O decalitro são 10 litros, o hectolitro 100 litros e o quilolitro 1000 litros. Mas são unidades bem pouco usadas. Na prática, nós usamos mais o litro e o mililitro, que é o ml. E a capacidade de um açude? Eu mediria em litros? Na verdade, quando falamos em unidades assim grandes, em relação a um açude, por exemplo, nós usamos metro cúbico. Quantos metros cúbicos? Porque 1 metro cúbico vai corresponder a 1 litro. E, por fim, a unidade de massa, que está relacionada à pergunta quanto pesa? Quanto pesa se você for comprar, por exemplo, açúcar, feijão? Aí nós compramos no peso, que é a medida da massa. E quem é a unidade fundamental de medida de massa? É o grama, que também possui os seus submúltiplos e os seus múltiplos. Os submúltiplos menores é a mesma lógica dos demais. 1 miligrama, aliás, 1000 miligramas corresponde a 1 grama, que é, na verdade, o submúltiplo mais utilizado, miligrama. Quando você vai comprar um medicamento, por exemplo, lá sempre vai ter escrito quantos miligramas. Olha aqui nesse. Isso aqui é uma injeção e ele tem 12 miligramas, que no caso é a massa, e 5
ml, 5 mililitros, que é a capacidade. Olha este outro aqui, ó, 12 miligramas ou 5 ml. 12 miligramas é a massa e 5 ml a capacidade. Geralmente, na medicação, os médicos sempre indicam a partir da quantidade de miligramas. Por isso, é o submúltiplo mais utilizado. E em relação ao múltiplo mais utilizado é o quilograma. Aí esse você conhece, porque quantas coisas você compra em quilograma? O arroz, por exemplo. Você chega no mercantil, tantos quilos de arroz. E quando for uma quantidade muito grande de quilogramas de arroz, por exemplo, uma carrada, uma carreta cheia de arroz, e aí? Existe uma unidade maior, um múltiplo maior do que o quilograma? Com certeza. Você pode medir em toneladas. E uma tonelada corresponde a 1000 quilogramas. Está vendo como a unidade que você vai usar depende do que você tem a medir? Vamos só para estes medicamentos. Olha aqui, 75 miligramas. Medicamento, geralmente o médico indica pelos miligramas. Observe caixas de medicamento em sua casa. Então, crianças, para medir comprimento, a unidade fundamental é o metro. Para medir capacidade, e a pergunta é, quanto cabe? Em litros ou em metros cúbicos? E para comprimento, qual é a pergunta que mais combina? Qual o tamanho? E para medir massa, a unidade fundamental é o grama. E aí a pergunta é, quanto pesa? Ok? Então, bom estar com vocês. Caso sinta dúvidas, retoma o vídeo quantas vezes julgar necessário. Foi muito bom estar com vocês. A gente se encontra na próxima aventura.